Irã, terra de belezas, mistérios e grandes impérios, onde o passado e o presente coexistem de maneira intrigante. Das majestosas montanhas de Alborz até as encantadoras paisagens costeiras, percorrendo vastos desertos e exuberantes florestas. De Persépolis, testemunha do passado, as modernas metrópoles de Teherã e Isfahan. O Irã se revela como um verdadeiro caldeirão de culturas e paisagens. Neste vídeo, vamos explorar as maravilhas históricas, culturais e naturais deste país fascinante, onde cada passo é uma jornada através da história. Número 1. A geografia do Irã. O Irã é um país localizado na Ásia, na região do Oriente Médio, mais especificamente no Golfo Pérsico. Possui fronteiras com o Afeganistão a leste, Paquistão a sudeste, Iraque a oeste, Turquia a noroeste, Azerbaijão, Turcomenistão e Armênia ao norte. Além disso, ao norte, o país é banhado pelo Mar Cáspio, ao sul é banhado pelo Mar de Omã e a oeste pelo Golfo Pérsico. O território iraniano é um dos maiores do Oriente Médio, com uma área superior a 1.700.000 km², sendo a segunda maior nação do Oriente Médio e a 18ª maior do mundo. Ao todo, habitam o país cerca de 87 milhões de pessoas. Número 2. Divisões do Irã. As majestosas cordilheiras de Alborz ao norte e Zagros ao sul moldam o cenário montanhoso do Irã. Enquanto Alborz estende-se ao longo da costa do Mar Cáspio, Zagros percorre uma extensão significativa do noroeste ao sudoeste, delineando uma topografia deslumbrante e influenciando padrões climáticos regionais. O vasto planalto iraniano, uma extensão elevada no centro do país, exerce sua presença marcante, contribuindo para a formação de desertos notáveis. O deserto de Dasht Kavir, predominantemente de sal, contrasta com o deserto de Lut, conhecido por suas temperaturas extremas. A única zona relativamente plana é a planície de Khuzistão a oeste e a estreita planície litorânea. Número 3. Irã e sua história antiga. O Irã, uma das áreas povoadas mais antigas do mundo, tem uma rica história que remonta à região da Crescente Fértil. Nessa região, estabeleceram-se civilizações antigas como os Sumérios e Acádios. Por volta de 559 anos antes de Cristo, o Império Persa se formou no Irã, perdurando por 3 séculos antes de ser conquistado por Alexandre, o Grande, em 330 anos antes de Cristo. Após períodos de domínio estrangeiro, incluindo o Império Árabe no século VII, o Irã tornou-se uma república islâmica, seguindo a vertente xiita do Islã. No século XVIII e XIX, Rússia e Grã-Bretanha exerceram influência econômica e expansionista no território persa. A influência britânica perdurou até 1921. A chegada de Reza Khan ao poder trouxe transformações, incluindo a mudança de nome para Irã em 1935. Sob seu governo, houve uma ocidentalização e modernização do país, mas também surgiram movimentos nacionalistas. Em 1941, seu filho Reza Pahlavi assumiu o poder, continuando a ocidentalização e estabelecendo uma ditadura. A Revolução Islâmica, em 1979, trouxe o Ayatollah Ruhollah Khomeini ao poder, transformando o Irã em uma teocracia e marcando o fim da ocidentalização. A República Islâmica do Irã viu profundas mudanças legais e no modo de vida, seguindo a lei islâmica. Em 1980, o país enfrentou uma guerra com o Iraque, que durou até 1988. Em 2022, protestos liderados por mulheres surgiram em resposta a questões sociais, como a detenção e morte de uma jovem por uso inadequado do véu islâmico, hijab. Número 4. Persépolis. Persépolis, situada a 60 quilômetros de Shiraz, foi a capital do Império Aquemênida até ser destruída por Alexandre, o Grande, em 330 anos antes de Cristo. Atualmente em ruínas, essa cidade histórica é reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela Unesco.
Sua construção remonta a cerca de 500 anos antes de Cristo, e sua descoberta nos anos 30 por um pesquisador francês revelou a grandiosidade do antigo Império Persa. Persépolis foi concebida como a capital dedicada às celebrações do antigo Império Persa. Através da entrada principal, conhecida como a Porta de Todas as Nações, caravanas de diversos povos do Império chegavam, apresentando presentes e oferendas ao imperador. Essas cerimônias estão reproduzidas nos altos relevos que enfeitavam as paredes do palácio. É possível ver em um grande painel os 28 povos dominados por Dário, chegando ao palácio com oferendas típicas de cada região. As figuras conservam os traços que os diferenciavam entre si. É uma mostra de quão vasto era o Império Persa, que nessa época se espalhava do Egito à Índia. Persépolis exibia seu esplendor sendo decorada de ouro, pedras preciosas e metais, apresentando pavilhões, câmaras, pilares e terraços majestosos. Abandonada, a cidade foi coberta por areia e poeira, até ser descoberta nos anos 30. Número 5. Província de Fars. Fars é a quarta província mais populosa do Irã, com cerca de 5 milhões de habitantes. Essa região foi o coração do antigo Império Persa, e a língua oficial do Irã, o Farsi, reflete sua influência histórica. Estabelecida pelos antigos persas por volta do 10º século a.C., Fars testemunhou o início e a queda de grandes impérios como o Aquemênida e Sassânida. Geograficamente, Fars apresenta 3 áreas distintas: montanhosa no norte, desértica no centro com invernos secos e verões escaldantes, e ao sul, invernos rigorosos com possibilidade de neve e verões quentes. A região abriga 2 importantes antigas capitais persas, Pasargadae e Persépolis, além de Shiraz, uma cidade fascinante que é famosa não apenas por seus vestígios históricos, mas também por seus jardins, como o Jardim de Eram, que reflete a tradição persa na arquitetura paisagística. A economia da província é impulsionada pela agricultura, com destaque para a produção de uvas e azeite. Número 6. Isfahan. Isfahan, localizada no cruzamento da Rota da Seda, é uma das maiores e mais importantes regiões da Ásia Central. Conhecida como a cidade mais visitada e talvez a mais bonita do Irã, Isfahan é uma verdadeira joia histórica e cultural, com uma abundância de construções listadas como Patrimônio Mundial da Unesco. A Praça Naqsh-e-Jahan, a segunda maior do mundo, é o ponto inicial de qualquer passeio, abrigando atrativos como mesquitas, o Grand Bazar e a bela ponte Sio-Sepol. A Mesquita Shah, reconhecida por seus azulejos azuis, oferece uma experiência única, incluindo oficinas de produção de ladrilhos. O Ali Kapu, um palácio da era safávida, agora transformado em museu, destaca-se por sua sala de música no 6º andar. Número 7. A cultura iraniana. O Irã possui uma rica cultura que reflete sua história milenar. O idioma persa, Farsi, uma das línguas mais antigas do mundo, é o idioma oficial do país. Sua população é composta por diversas etnias, sendo os persas representando mais de 51%. A arte iraniana, notável por sua arquitetura, tapetes, cerâmicas e pinturas, tem uma tradição que remonta a mais de 2 milênios. A literatura persa, predominantemente poética, alcançou seu auge nos séculos 13 e 14, com poetas como Rumi, Sadi e Hafez. A música iraniana, marcada por estilos vocais distintos e instrumentais únicos, possui músicos renomados como Mohammad Reza Shajarian. O Nowruz, celebrado no equinócio de primavera, é a festa do Ano Novo Persa. Outras festas incluem Shaharsham Besuri, uma celebração pré-Nowruz com fogueiras, e Sizda Bedar, encerrando as comemorações do Ano Novo. Meregan, um festival de outono, destaca o amor ao próximo, enquanto Jeshn Sadi é um festival de inverno em honra ao fogo. Sheibecheli, a celebração do solstício de inverno, simboliza a vitória da luz sobre as trevas. Número 8. Teherã. Teherã,
A pulsante capital do Irã é uma metrópole dinâmica que mescla tradição e modernidade. Com uma população de 8 milhões de habitantes, a cidade se destaca por mais de 800 parques e suas imponentes montanhas cobertas de neve. Passear por Teherã é ter o privilégio de visitar museus incríveis, monumentos históricos e religiosos majestosos. A imponente Milad Tower, com 435 metros, e a emblemática Torre Azad, cenário da Revolução de 1979, são destaques. Visitar o Grand Bazar de Teherã é essencial para conhecer o lado mais tradicional da capital do Irã, e também para experimentar os pratos deliciosos da culinária local. Aproveite as atrações próximas, como o belo Palácio de Golestan e a Ponte da Natureza. Para ter uma experiência realmente diferente, visitar o teto de Teherã poderá render grandes momentos e oportunidades para fotos. Já o Parque Melat oferece um refúgio verde em meio à agitação urbana, proporcionando um local de lazer para os habitantes. Número 9. A Rota da Seda. A expressão Rota da Seda, criada no século XIX pelo estudioso alemão Ferdinand von Richthofen, tornou-se o maior eixo comercial e cultural da história, evocando exotismo, aventura e viagens a terras distantes. A seda, objeto desejado pelos ricos e poderosos da Europa e do mundo árabe, foi escolhida como o símbolo dessa vasta rede terrestre de comunicação econômica e cultural. O platô iraniano exerceu controle efetivo sobre a via terrestre da Rota da Seda, particularmente na direção norte e às margens do Mar Cáspio. Graças à sua posição estratégica, a Pérsia também se beneficiou das rotas comerciais marítimas pelo Oceano Índico e Golfo Pérsico, representando a conexão mais próxima entre a Rota da Seda e os grandes mares. Atualmente, o termo volta a ser tratado no âmbito geopolítico. A nova Rota da Seda, iniciativa liderada pela China, visa fortalecer as conexões entre Ásia, Europa e África. Número 10. Deserto de Lut e Deserto de Kavir. Conhecido como o lugar mais quente da Terra, a região de Dasht-e-Lut frequentemente registra temperaturas impressionantes, chegando a 50 graus e, em algumas situações, alcançando até 70 graus Celsius. Apesar do calor intenso, cidades como Yazd, próxima ao deserto, são habitadas e possuem status de Patrimônio Mundial da Unesco. A região é chamada de Deserto do Vazio, mas apesar desse nome, foram descobertos ali água, insetos, répteis e raposas do deserto. Conhecido como o Deserto Salgado, Dasht-e-Kavir, no centro do país, abrange uma área impressionante. É caracterizado por suas vastas planícies salinas, intercaladas por dunas de areia e elevações rochosas. Dasht-e-Kavir possui uma das maiores depressões salinas do mundo, conhecida como Gavkhuni. Esta região não apenas adiciona uma peculiaridade geológica ao deserto, mas também sustenta uma variedade única de vida selvagem, adaptada às condições extremas. Número 11. Religião. A religião sustentada pela maioria da população iraniana é xiita, 89%. Muçulmanos sunitas no Irã constituem cerca de 9% da população, e os 2% restantes dos iranianos são de outras religiões, principalmente zoroastriana, cristã e judaica. O que faz com que as crenças religiosas no Irã sejam tão interessantes é que, apesar de quase 90% dos iranianos serem muçulmanos xiitas, globalmente a percentagem de muçulmanos xiitas é de apenas 10%. Número 12. Economia iraniana. A economia iraniana, uma das maiores do Oriente Médio, possui um produto interno bruto de 1 trilhão e 740 bilhões de dólares, com um valor per capita superior a 20 mil dólares. Sanções dos Estados Unidos isolaram o país do comércio ocidental, fortalecendo laços com parceiros como China, Emirados Árabes Unidos, Índia, Turquia e Coreia do Sul. O Irã, membro fundador da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, destaca-se como produtor e exportador de petróleo e gás natural,
detendo cerca de 17% das reservas da OPEP e ocupando o 8º lugar na produção global de petróleo, representando 3,5% do total. O setor industrial, dominado por empresas estatais, abrange petroquímicos, derivados do petróleo, mineração, alimentos e construção civil. Na agricultura, produz trigo, beterraba, batata, maçãs, laranjas, leite e aves. Número 13. Gastronomia iraniana. A cultura persa é milenar e, através da influência de vários povos, a culinária iraniana desenvolveu-se em uma cultura gastronômica rica e saborosa. O arroz é uma base essencial, frequentemente preparado de maneira elaborada, como no tadig, com uma crosta dourada e crocante. Açafrão, água de rosas, pistache e cardamomo são ingredientes presentes tanto em pratos salgados como em pratos doces. Pratos como o chelo kebab, destacando-se pela suculência de carnes grelhadas, e o fezenjan, um estufado agridoce de nozes e romã, são ícones culinários. Ervas frescas, como hortelã e coentro, são amplamente utilizadas, adicionando frescor nos pratos. Os iranianos têm o costume de fazer suas refeições sentados no chão, além de serem apaixonados por piqueniques ao ar livre. Número 14. Shiraz, a capital de Fars, no sudoeste do Irã, destaca-se pela elevação de 1.580 metros e uma extensão de 340 quilômetros quadrados. Reconhecida como a Cidade dos Jardins, Shiraz se destaca pela exuberância de seus jardins encantadores, como Kavan House, Jardim de Jahannama e Jardim Eron. Estes oásis verdejantes adicionam um toque mágico à cidade, proporcionando para visitantes uma experiência serena e visualmente deslumbrante. A Pink Mosque, ou Mesquita Nasir al-Mulk, é uma visita imperdível, especialmente de manhã, com seus vitrais encantadores. Como capital da antiga Pérsia, Shiraz é rica em história e cultura, destacando-se também como centro industrial, principalmente em energia renovável. Pontos centrais como a Mesquita Vakil Bazaar e a Citadela de Karim Khan são destinos encantadores. O Pink Lake, situado a 25 quilômetros do centro, proporciona uma experiência única ao entardecer. Número 15. O Mar Cáspio, localizado ao norte do Irã, oferece uma variedade de destinos naturais deslumbrantes. A costa iraniana, especialmente na província de Mazandaran, é adornada por esplêndidas praias como Ramsar e Chalus, onde as águas azuis do Cáspio se encontram com a vegetação exuberante das florestas costeiras. A cidade de Ramsar, às margens do Mar Cáspio, é conhecida por sua praia homônima, um refúgio tranquilo com areias douradas, ideal para relaxar e desfrutar do cenário marítimo. Chalus, outra cidade costeira, oferece uma experiência igualmente encantadora, com sua combinação única de montanhas, florestas e litoral. Número 16. Contribuições culturais do Irã ao mundo. O Irã tem enriquecido o mundo com diversas contribuições culturais ao longo de sua história. Destacam-se a tradição literária persa, com obras como o Shahnameh e poetas renomados. A arte iraniana se destaca nos tapetes persas, ricos em simbolismo, e a música persa, com escalas distintas e instrumentos únicos. A arquitetura iraniana, evidenciada em belas construções, influenciou estilos globais. No campo das ciências, estudiosos como Avicena contribuíram significativamente, impactando a medicina e filosofia. Número 17. Arquitetura. A arquitetura iraniana, com origens no 7º milênio a.C., destaca-se pelo pioneirismo em matemática, geometria e astronomia. Famosa por sua estética tradicional, caracterizada por estruturas visíveis, mosaicos de azulejos e vitrais coloridos, a arquitetura iraniana exibe formas retangulares e tons terrosos. A presença de formatos geométricos é notável, especialmente em mesquitas adornadas com azulejos coloridos. No interior das construções, a geometria complexa e harmoniosa é valorizada, utilizando tijolos de adobe, uma opção econômica que mantém a temperatura interna agradável.
Os arquitetos iranianos destacam a estrutura em vez de escondê-la, proporcionando uma estética única. O Irã ocupa o 7º lugar na lista da Unesco de países com o maior número de ruínas arqueológicas e atrações da antiguidade. Número 18. Ciro, o Grande. Ciro, o Grande, governou a Pérsia de 559 a.C. a 530 a.C., fundando o Império Aquemênida, também conhecido como o Primeiro Império Persa, que teve como base extensos territórios da Ásia Ocidental. Ciro, o Grande, é conhecido por suas vastas conquistas militares e pelo famoso Cilindro de Ciro, considerado por alguns como a primeira carta de direitos humanos do mundo antigo. O cilindro de argila, atualmente dividido em vários fragmentos, registra seu tratamento benigno para com os conquistados, permitindo que continuassem suas práticas religiosas, trazendo paz e reconstruindo suas cidades. Suas inovações em governança, estratégia militar e tolerância para com o povo que conquistou contribuíram para sua reputação como um dos maiores governantes da história. Na tradição judaica, Ciro é louvado como um libertador. Na Bíblia, Ciro é favoravelmente mencionado 23 vezes pelo nome e aludido várias vezes mais. Número 19. Sítios arqueológicos. Pasárgada, antiga capital do Império Persa, revela os vestígios da grandiosa cidade fundada por Ciro, o Grande, por volta de 550 a.C. Suas ruínas abrigam o mausoléu de Ciro, marcado por uma arquitetura única e inscrições que ecoam a grandeza do Império Aquemênida. O local é reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco. Susa, por sua vez, é uma cidade milenar que remonta ao 3º milênio a.C. Essa antiga metrópole testemunhou a ascensão e queda de várias civilizações, desde elamitas até persas. Seus vestígios incluem palácios, templos e fortificações, destacando a diversidade cultural que permeou suas ruas ao longo dos séculos. Número 20. Irã e a Antiga Pérsia. O termo Irã tem raízes históricas profundas e deriva do nome nativo Eran, que remonta à antiguidade. A mudança de Pérsia para Irã ocorreu oficialmente em 1935, quando o governo iraniano solicitou à comunidade internacional que passasse a usar o termo Irã para se referir ao país. Essa decisão visava promover uma identidade nacional unificada, afastando-se do uso ocidentalizado de Pérsia. A bandeira do Irã é marcada por sua simplicidade e significado simbólico. Composta por 3 faixas horizontais, verde na parte superior, branca no meio e vermelha na inferior, a bandeira reflete elementos históricos e culturais do país. O verde simboliza a espiritualidade, o branco representa a paz e o vermelho é associado ao sangue derramado pelos heróis nacionais. Além disso, o emblema no centro da bandeira incorpora o Allah Akbar, Deus é grande, reforçando valores religiosos e nacionais. E com esses 20 fatos, ficamos por aqui. Obrigado por acompanhar nossa exploração cultural no Irã. Se ficaram intrigados e desejam descobrir mais sobre outro país riquíssimo em história e cultura, não percam nosso vídeo sobre o Egito. Link na descrição. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.